mais uma edição da Ema que Pica, a TV do Coletivo Lapa. E como você já sabe, esse é um espaço democrático e militante de fazer cultura e informação e uma nova forma de falar de política e debater alternativas. No quadro A Política por Trás dos Políticos dessa edição, o assunto é o início da campanha eleitoral para as prefeituras e para vereadores. E foi lançado pelo PT o Plano para a Reconstrução e Transformação do Brasil. O lançamento reuniu representantes de todos os partidos de esquerda, mas não apareceu na mídia oficial, tradicional, porque para os poderosos da comunicação, a oposição só é importante lá fora, como na Venezuela, que qualquer besteira feita pela oposição da Venezuela é noticiada com estardalhaço. Mas a Ema que Pica vai mostrar aqui. A pergunta que não quer calar. Afinal, presidente, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira-dama Michele? Eu bico mesmo. A política por trás dos políticos? Como não poderia deixar de ser, o comentário de hoje é sobre o início da campanha eleitoral de 2020. É uma campanha, provavelmente a campanha mais atípica desde o fim da ditadura militar, por conta dos riscos da pandemia, né? Em primeiro lugar, ela é super curta. Em segundo, o corpo a corpo dela vai ser muito limitado, com o uso de máscara para aqueles que respeitam as normas de segurança estabelecida pela OMS, pela racionalidade médica. Provavelmente os bolsonaristas vão fazer campanha sem máscara, ajudando mais ainda a contaminar os eleitores. E a se contaminarem também, né? Em terceiro lugar, eu acho que o nível de abstenção vai ser muito alto, porque a gente tem que somar aquela abstenção que já havia, fruto da criminalização da política divulgada, estimulada e narrada pelos meios de comunicação, né? Para poder afastar o povo do PT, né? Afastou do PT, tá bom, tá de bom tamanho. Ou da esquerda em geral, mas no caso é o PT, né? Que é o risco maior para eles no momento. Isso chama-se criminalização da política. Todo mundo é corrupto, todo mundo é corrupto, todo mundo é corrupto, todos os políticos são corruptos. Aí o povo termina entrando nessa história aí mal contada, né? Em parte verdadeira, mas muito mal contada quando você generaliza, né? E por outro lado, a abstenção também fruto do medo da pandemia. E essa aí vai se dar mais nos setores da classe média, que tem como ficar em casa, que tem mais consciência dessa questão, já vem se preservando de certo modo, tá? Principalmente aquele pessoal da meia-idade para cima, entendeu? Né? E a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa história, se vai prejudicar ou não a esquerda, né? Quem vai perder ou ganhar nessa história, entendeu? Isso aí não está dado, né? Mas são esses três elementos que mostram a campanha atípica. Tem outra questão aí, que é de fundo mais político, são as grandes redes de televisão usando o risco da pandemia, né, para não realizar debates. No caso da Globo, ela faz assim: os 4 primeiros colocados nas pesquisas, aí os outros não aceitam, não tem acordo, então não tem debate, entendeu? É uma forma de não ter debate. Por quê? Porque isso ajuda os candidatos da direita e da extrema-direita que estão à frente, que é um desgaste muito grande do debate. Então eles vão para o segundo turno, que vai disputar o segundo turno um candidato de direita contra de ultradireita, que é o sonho da Globo em relação a 22, que Bolsonaro dispute com um candidato de direita, ultradireita versus direita, e não um candidato do PT. Por isso que eles fazem tudo para excluir o PT e a esquerda dos debates, que termina somando para 22, tá? Para fortalecer a candidatura da esquerda que for para o segundo turno, que provavelmente vai ser a do PT, ou Lula ou Haddad, entendeu? E isso eles não querem, eles querem de antemão já preparar o cenário favorável para uma disputa dos dois lados da burguesia, do ultradireita e a direita, que a gente chama de Estado profundo, reacionário profundo, ou Casa Grande para os íntimos, entendeu? É isso aí, quer dizer, esse Estado reacionário profundo, eles se unem para tentar cada vez mais amoldar as disputas eleitorais aos seus limites estreitíssimos de classe. Tiraram Dilma num golpe institucional do impeachment, impediram o Lula de ser candidato também num golpe judiciário, através de uma condenação forjada em uma prisão ilegal. Agora estão tentando inventar história para tirar as esquerdas também dos debates no primeiro turno, com a forma
dela se colocar, de denunciar, de se mostrar, né? Então ela fica sempre invisível, né? Como foi recentemente o caso do plano de recuperação do Brasil, lançado pelo PT, depois de um trabalho gigantesco de mais centenas de pessoas, técnicos de todos os níveis, políticos, do PT de fora, entendeu? Discutindo isso. Então esse plano que é colocado na rua para ser debatido, toda a mídia, que é concessão pública, por sinal, toda a mídia se silencia contra esse plano. Silencia, porque não tem como derrotar o debate, né? Então, eles preferem, então, a tática do silêncio, que na realidade é a tática da censura. Não existe. Isso não existe, gente. A Globo está dizendo que isso não existe. A TV Bandeirantes está dizendo que isso não existe. A Record está dizendo que isso não existe, tá? Então, a gente tem que continuar existindo nas redes sociais e no nosso contato, através dos trabalhos de solidariedade que nós estamos fazendo nas bases populares, das nossas linhas de transmissão de informação, seja ela sindical, dos movimentos sociais, identitários, movimentos MST. Então nós estamos que através dessas vasos capilares da luta política, a gente tem que ir colocando as nossas questões e tentando recuperar a confiança da base popular e nossa capacidade de articulação política. Tá? Então essa questão que eu quero colocar aqui, que por trás de todo esse desfecho, de toda essa tentativa reacionária do Estado profundo, novas lideranças da esquerda já apontam. É como se uma resta do sol, de forma teimosa, iluminasse aquele corredor escuro, mofado, né, do corredor da morte, da democracia que eles querem impor ao povo brasileiro. E essa resta de luz mostra o quê? São diamantes brutos que estão sendo garimpados nessa luta política eleitoral, como a Marília Reis, por exemplo, que é uma jovem que já foi eleita deputada federal e é neta do famoso histórico Miguel Arraes, governador de Pernambuco, de antes do golpe, tá? Que está lá liderando a pesquisa em Recife, que é uma cidade também histórica, e reúne todas as condições de se transformar no futuro na grande liderança nacional do PT. É o caso também da Manuela Dávila, do PCdoB, lá em Porto Alegre, que também está na frente das pesquisas, entendeu? Tá? É o caso do Boulos, em São Paulo, que está chegando lá e lutando para ir para o segundo turno. Quer dizer, só o fato dele estar lá, próximo do segundo turno, já é uma grande vitória da esquerda de São Paulo. Apesar do PT lá ser muito forte, ele não conseguiu ainda uma candidatura capaz de disputar isso aí. Então a candidatura que foi possível foi a do Boulos. Eu acho isso um raciocínio importante para a gente trabalhar a esquerda como um todo. Aquele que tiver mais condições tem que chegar lá e enfrentar o inimigo, entendeu? Futucar o inimigo com vara curta, como se diz, né? Então no caso de São Paulo é o Boulos. Então para 22 nós temos algumas lideranças já consolidadas, né? Alternativas, como é o próprio Boulos, o Dino, tá? E finalmente o próprio Haddad, que não é uma alternativa chegando, porque já foi provado na prática em 18, que mostrou força, ele e Lula, né? O Lula mostrou muita força e ele também, que ele foi receptivo, com 20 dias de campanha, e chegou lá no segundo turno. Então, acho que são essas ideias que eu quero colocar para vocês aqui, tá? Para o debate, para nossas esperanças também, a gente enfrentar essas situações sempre de olho no futuro e pegando todas as condições possíveis para a gente se renovar. A esquerda tem que se renovar, sem fazer a renovação de idade, a renovação política, a renovação de suas capacidades de atingir a base, de conscientizar a base popular, de chegar na base popular, de formular política para essa base popular, de traduzir o plano de recuperação econômica do Brasil de uma maneira clara, simples, ligada aos problemas reais do povo, tá? Porque ele entenda, né? É essa, portanto, a minha contribuição para hoje. Eu bico mesmo. Linha Minion. Ô presidente, eu votei em você porque achei que você falava a verdade. E agora você vai na ONU dizer que está me pagando $1.000? $1.000? O que é isso, presidente? Ô, presidente! Eu bico mesmo. A pergunta que nós nos fazemos agora, depois do processo de destruição que estamos vendo acontecer no Brasil, é se é possível a gente continuar acreditando que a gente pode retomar o nosso sonho de reconstruir o nosso país e reconstruir o mundo.
Mais do que nunca, o Brasil precisa se unir pela democracia. E para superar um dos piores momentos da história do país, o PT apresentou aos brasileiros o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. O Brasil está há 4 anos perdendo direitos. Nós trabalhamos em 3 níveis: as medidas emergenciais, as medidas para a reconstrução do país diante desse processo de devastação e as medidas de transformação para abrir um outro horizonte para o país. Reafirmo aqui as palavras do Papa Francisco: não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Para a soberania de qualquer nação é não ter fome, não ter esse nível de insegurança alimentar. Exemplo de democracia, trabalhadores, professores, jovens, influenciadores e lideranças de diversos partidos participaram, trazendo seu apoio e contribuição a esse esforço por um programa unitário para reconstruir o Brasil. Nós não podemos mais aceitar a destruição das coisas boas que nós aprendemos a gostar. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. Vamos juntos reconstruir o Brasil. Eu bico mesmo. João paga R$ 1.200 de PVA. Seu patrão não paga nada. José paga R$ 200 de PVA. Seu patrão não paga nada. Antônio paga R$ 1.375 de imposto de renda. O lucro do seu patrão não paga nada. Tem algo muito errado quando os pobres pagam e os ricos não pagam. Eu bico mesmo. As eleições de 2018 jogaram o Brasil em um pesadelo que parece não ter fim. Meus amigos e minhas amigas, para reconstruirmos o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia, em que todos tenham a mesma possibilidade de crescer, onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria. Queremos um Brasil em que haja trabalho para todos. Estamos falando de construir um estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos, em que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo as necessidades de cada um. Um estado justo, igualitário e independente, que dê oportunidade para os trabalhadores, os mais pobres e os excluídos. Esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta. Até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo conhece, está com seus dias contados. Levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. É nessa hora que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Victor Hugo, escrito há 1 século e meio, e que todo trabalhador deveria levar no bolso, escrita em um pedacinho de papel para jamais esquecer. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Olá, amigos, companheiros. Estou mais em um vídeo para fazer pedidos, de ajuda ao próximo, que ainda estão precisando de alimentos, de remédios. Nós aqui do comitê estamos atuando em vários projetos para tentar amenizar um pouquinho de tudo que eles estão passando. Vocês podem ajudar de várias formas, tá? Doações em dinheiro para a conta do banco comunitário, sendo tudo registrado. Nós temos a contabilidade muito bem organizada, mas a demanda é muito grande. A gente começou em alguns atendimentos e nos deparamos com várias histórias, várias situações que realmente nos comovem e nos dão força quando a gente pega um caso desse, como uma família que perdeu tudo no incêndio, como uma família que não tem nada na sua geladeira,
Uma mãe me relata que seu filho está pedindo comida, e não é nem besteira, não é biscoito, não é um doce, é comida. Graças a vocês, nós estamos conseguindo atender essas famílias e elas estão chegando até nós, de vários bairros. São Gonçalo, Itaboraí, Campo Grande, Guaxindiba. A demanda é de tudo que é lugar. Então, nos ajude, contribua. Vem ver um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais, aqui do Projeto Fica Fofo, que está ajudando tantas famílias com utensílios móveis que elas precisam, as famílias que perderam tudo no incêndio. Então, vem ajudar a gente. Então, gratidão a todos que estão desde o início nos ajudando e confiam na gente. Então, eu peço mais um pouquinho. Continue divulgando, compartilhando com seus amigos. Estamos aqui por eles. Obrigada. Classificados da EMA. Vende-se algum dos maiores campos de petróleo do mundo por preços bem abaixo do capital investido. Outro anúncio aqui. Doa-se base para lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Mais um. Para entrega imediata. Milhares de quilômetros de floresta já queimada. Tratar com... Engraçado. Não tem assinatura. Quem será que está entregando todo esse patrimônio de graça? Será que está fazendo isso de graça mesmo? O que vocês acham? Eu bico mesmo. Olá, Raymond, nosso querido vereador do PT. Raymond, nós gostaríamos de hoje conversar um pouquinho com você e saber o que você considera hoje, você estando na Câmara dos Vereadores, os principais desafios de um vereador hoje numa cidade como o Rio de Janeiro, nesse estado que ela se encontra, né, de crise sanitária, política, financeira, de humanização, né? Quais são os principais desafios hoje de alguém que está lá dentro da Câmara brigando em prol dessa cidade? Pois é, Beth, muito obrigado aqui por me trazer para essa conversa. Muito obrigado por me permitir também colocar esses pontos que eu considero muito importantes. Eu tenho muito claro para mim que o vereador ele tem duas atribuições muito distintas e muito específicas. São as atribuições de fazer leis e de fiscalizar o Poder Executivo. Acho que um grande desafio do vereador e da Câmara Municipal num todo é compreender que ele não pode ser, não deve ser, não é justo que ele seja uma correia de transmissão dos desejos da Prefeitura. Os poderes legislativo e executivo do Rio de Janeiro têm uma confusão muito louca entre eles. Nós tivemos, por exemplo, só para a gente dar assim, uma das questões colocadas, nós tivemos 4 pedidos de impeachment do prefeito Marcelo Crivella, 2 deles feitos em 15 dias, no espaço de 15 dias, e o Crivella se arruma. Nós tivemos, por exemplo, o último deles, que foi o QG da propina, sim, em que está evidenciado de que há fatos para serem investigados e os vereadores dizem, a maioria deles, não precisa investigar. Portanto, rompem com aquilo que é a sua atribuição precípua, com aquilo que é a sua atribuição mais clara e mais objetiva. Então, talvez um grande desafio é a gente compreender isso, qual é a nossa atribuição. E aí a gente tem dessas duas atribuições, você, na verdade, tem um leque de ações que se abrem. Por exemplo, nós somos os guardiões do orçamento e não podemos ser guardiões do Crivella. Sim. Guardiões do Crivella são aqueles que cometeram o crime na porta dos hospitais. Nós temos que guardar o orçamento. Significa o quê? Significa a gente compreender que o orçamento ele tem que lidar com as necessidades da cidade, com as demandas do povo da cidade. E por que eu estou falando do orçamento? Porque é a peça legislativa mais importante de um mandato parlamentar. Porque é pelo orçamento que você vai definir, por exemplo, onde vai andar a saúde, por onde vai andar a educação, por onde vai andar a cultura, por onde vai andar a mobilidade urbana, a questão ambiental,
a questão da moradia, a questão habitacional, a questão do saneamento, a questão da integração de favela-cidade. Então, você tem o orçamento, ele faz esse movimento todo. Então, um grande desafio, é um desafio que eu tenho perseguido nesses anos de meus mandatos, esse desafio é um desafio de tentar entender o orçamento, fazer com que o orçamento seja uma peça menos de economês, porque orçamento não é economia, orçamento não é uma ciência da economia, muito mais do que isso. Né? Tentar fazer as pessoas entenderem isso e as pessoas se apropriarem juntamente conosco desta relação entre aquilo que se tem, aquilo que se produz, aquilo que é a produção da cidade e aquilo que é o uso dessa produção para que a vida das pessoas seja uma vida digna. Esse para mim, é um desafio básico, macro. Agora, depois da pandemia, os grandes desafios vão ser exatamente a gente focar em alguns pontos da cidade. Focar na questão da saúde, na questão da educação, na questão da empregabilidade, na questão da retomada econômica da cidade. E aí, na questão da retomada econômica da cidade, tem um punhado de coisas. Por exemplo, nós temos 14 candidatos a prefeito no Rio de Janeiro. Né? Algumas candidatas. Eu torço muito para que, no próximo período, nós tenhamos uma prefeita. Estou trabalhando muito para isso, e que essa prefeita possa compreender essa dimensão de que a gente precisa de redimensionar a vida da nossa cidade. E aí nós temos experiência, aí eu vou falar do meu partido, do PT, nós temos, por exemplo, uma experiência de retomada econômica, retomada social, retomada de vida, retomada de possibilidades, que é a cidade vizinha nossa aqui, que é a cidade de Maricá, onde, por exemplo, tem uma movimentação que a gente pode trazer para a nossa cidade quando a gente pensa nas nossas favelas, nas nossas periferias, para que a gente tenha ali uma economia girando, uma economia fazendo o território. Aquilo que a gente falou lá na década de 80, de 90, quando a gente teve a experiência do orçamento participativo, como é que a gente pode trabalhar orçamento participativo e territorializado. Então, como é que a Rocinha pode produzir? Pode produzir, por exemplo, com um banco, com uma moeda própria que gira em torno da Rocinha? Uma cidade de 120 mil habitantes? Como é que o complexo do Alemão pode trabalhar a sua dimensão econômica através, por exemplo, de uma moeda social local, que depois ela dialoga com o real, dialoga com a moeda que é corrente na cidade e no país, mas ela tem ali uma economia que gira. Portanto, a pessoa que tem aquela moeda, ela vai comprar o feijão no armazém do seu Manuel e não no Açaí, na Avenida Brasil. Ela vai comprar o pão na padaria da Dona Maria e não numa padaria de um grande hipermercado. Então, eu acho que esse é um grande desafio. A gente precisa de retomar a cidade nesses aspectos e a gente precisa estar firme para enfrentá-los. Eu estou me preparando para isso. Esta semana, os robôs espalharam que o arroz subiu por culpa do Lula, que a vacina chinesa matou 3 jovens, que Lula tomou cachaça num bar sem máscara e xingou os frequentadores. Eu fico envergonhado com as mentiras que meus irmãos robôs espalham na internet. Mas vocês também devem estar envergonhados com as mentiras que o presidente do país contou na ONU. Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá! Eu bico mesmo!